Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender Flexbox no CSS, tá? Eu vou tentar focar também nos 90% das coisas que você realmente vai utilizar no Flexbox, tá? Porque tem muita coisinha que existe, a gente sabe que existe, mas que eu particularmente talvez nunca tenha utilizado, ou talvez é para um caso muito específico, então eu vou eliminar essa parte e vou focar mais no conteúdo ali que você vai no seu dia a dia utilizar, beleza? Então já vamos direto pro computador aqui pra gente não perder tempo com isso. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa é ter algum código aqui, tá? Então, sempre que a gente for trabalhar com Flexbox, o que a gente quer? O que ele vai fazer pra gente? Ele é basicamente um container onde você consegue informar como os filhos desse container serão posicionados, tá? Então, a gente pode chamar esses dois elementos de Flex Container e de Flex Item, ou seja, o Flex Container é o conteúdo, a caixa mesmo em si, e o Flex Item é o filho desse container, beleza? E aí, o elemento Flex, o container no caso, ele vai informar como os seus filhos vão se organizar ali dentro de um eixo principal e um eixo transversal. A gente vai falar de eixos aqui muito ao longo desse vídeo, porque a coisa mais importante que você precisa entender sobre o Flexbox, né, seria você entender os eixos, tá? Porque os eixos mudam o comportamento de como os elementos filhos vão se comportar dentro desse Flex Container, tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui na minha tela e a gente pode começar. Primeira coisa, vamos começar lá com o que eu te falei, com uma div, pode ser qualquer elemento, tá? Eu tô pegando uma div aqui aleatória e eu vou criar o meu Flex Container, tá? Esse Flex Container vai ser o pai ou a mãe dos elementos que vão ser os Flex Items. E aí sim eu vou organizar dentro do meu container esses Flex Items, beleza? Então eu tenho ali o meu container, agora a gente pode criar uma outra div chamada de Flex Item. Cada elemento filho direto, tá? Filho direto é o filho que está logo dentro do container. Cada filho direto desse container é um Flex Item, beleza? E aí esse Flex Item pode ter filhos também que não vão participar, assim, eles vão seguir o Flex Item, mas eles não vão participar de todo esse processo aqui de organização, tá? Os únicos que a gente se preocupa é o container e o filho direto dele, que é o Flex Item. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui um H1, por exemplo, a gente pode colocar, sei lá, um número, vou colocar aqui um número, suponha 1, por exemplo, item, ou então item 1. Então a gente vai ter item 1, item 2, item 3 e assim por diante, beleza? Deixa eu só colocar esse textinho item aqui dentro. E a gente vai ter, como eu te falei, item 1, item 2, item 3. Deixa eu multiplicar isso aqui por 3, por exemplo. E a gente vai ter os itens, mas eu quero multiplicar todo este conteúdo aqui por 3. Então a gente vai ter 3 desses aqui. Deixa eu colocar aqui e pronto. Então a gente tem, ó, o que eu fiz aqui, se ficou meio obscuro para você, é Emmet Abbreviation, tá? Eu já tenho um vídeo nesse canal falando sobre isso, então é só pesquisar por Emmet Abbreviation, que você vai ver aqui o que foi que eu fiz aqui, tá? Eu vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu tenho Flex Container e 3 Flex Items, cada um com um textinho dentro, um heading mais um texto dentro. Então, pronto, a gente tem isso aqui. Agora vamos começar a estilizar essas coisas aqui para a gente começar a entender sobre o Flexbox. Até então a gente não falou nada, só o que ele faz, né? Ele é um container que organiza os seus filhos, né? Que a gente pode organizar os seus filhos. Mas vamos zerar primeiro o CSS. Só um reset básico aqui do CSS. Agora sim a gente pode começar a trabalhar. Só para a gente conseguir enxergar melhor o Flex Item, eu vou colocar aqui, ó, meu Flex Item, minha classe. E eu vou colocar, a gente vai tirar isso aqui, tá? Mas só pra gente ver, ó, width de... Deixa eu tentar 200 pixels pra ver se vai... Porque eu tô com zoom na tela, né? Vou colocar uma height de 200 pixels. Vou colocar um background pink, tá? A cor aqui não é importante pra gente, a gente só quer ver os itens na tela. Deixa eu tentar 150 pixels, porque eu quero que você veja o espaço do elemento pi, tá? Como assim? Elemento pi, flex container... E a gente coloca aqui um background yellow. E pronto, então a gente tem os nossos itens aqui dentro, que são divs, que são os nossos flex items, que são os rosinhas aqui. E a gente tem o yellow, que o espaço que está sobrando dentro do flex container, que é o nosso elemento pi aqui, que está
orquestrando tudo aqui no nosso Flex. E aí uma coisa que eu já quero que você entenda de cara. Só de eu vir aqui no meu Flex Container e falar display flex, imediatamente você vê que uma coisa assim absurda acontece, né? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente não tem isso aqui, deixa eu deixar o flex aqui, ó, só comento, ó. A gente sabe que quando a gente tem elementos div, por exemplo, elementos de bloco, tá? Você pode pesquisar no MDN, por exemplo, o que são elementos de bloco, caso você não saiba, mas em resumo, são elementos que quebram a linha, beleza? Então, um elemento de bloco geralmente não fica do lado de um elemento de bloco. Eles são linha, cada um na sua própria linha, beleza? Então, se você perceber aqui, eu tenho o item 1 na sua própria linha, o item 2 na sua própria linha, você vê que nada fica do lado do elemento bloco aqui no caso. A gente poderia fazer isso com float e tal, mas não vem ao caso aqui. E aqui, ó, também é a mesma coisa. Então, ele empurra o próximo conteúdo para baixo, como o próximo conteúdo também é um bloco, ele empurra o próximo e assim por diante. Beleza? Mas se a gente volta aqui e fala que o elemento pai, o container, tem display flex, você vê que esse comportamento de display block, que é um elemento de bloco aqui das divs que a gente tem internamente aqui, ele não funciona mais. Ele passa a funcionar da maneira que ele quer, vamos falar assim. Beleza? Então, essa é a primeira característica. E por que isso ocorreu? Isso aqui ocorreu porque o Flexbox, ele, como eu te falei, ele gerencia a organização dos seus elementos filhos. Além disso, ele já vem com algumas coisas por padrão, que são as coisas que a gente vai aprender aqui. Beleza? Então, qual que é uma dessas coisas padrão que é super importante a gente entender? A primeira delas é a direção do meu main axis, que seria o meu eixo principal. A gente vai conversando sobre isso, eu espero que até o final do vídeo você entenda o que é o eixo principal e o eixo transversal, no caso. Ou pode ser também invertido, né? Eixo principal e eixo transversal. Mas a gente vai entender isso aqui. Suponha aqui, ó, suponha não, né? Ele já vem com Flex Direction aqui como row, beleza? Isso aqui é padrão, você não precisa colocar se você não for mudar isso. O que isso aqui indica? Quando eu falo a direção, Flex Direction Row, eu tô fazendo basicamente uma seta, tá? Então, é como se eu pegasse aqui, ó. Aqui eu tenho o início e aqui eu tenho o fim. Então, essa seta tá apontando daqui para cá, beleza? Esse é o meu eixo principal. Então, sempre lembra que eu tenho um começo e um fim, porque vai ser importante de você saber como você organiza esses elementos dentro do começo e do fim. Então, imagine que eu tenho uma linha que começa daqui e vem até aqui no finalzinho, e eu estou organizando meus elementos aqui dentro. Enquanto eu tenho espaço suficiente aqui dentro do meu elemento pai, esses flex items aqui, eles vão se comportar de determinada maneira, tá? E uma coisa importante, a gente só tá vendo isso aqui dessa maneira porque eu coloquei width e height aqui dentro, tá? Se eu não tivesse width e height aqui dentro, se eu tirasse isso aqui, você vê que o próprio Flex Container, o próprio pai, calcula ali, no caso, qual que é o tamanho do conteúdo de cada um dos itens e distribui esse tamanho aqui para cada um deles, beleza? Deixa eu colocar uma margenzinha, margem de 10 pixels. Depois também a gente vai utilizar o gap, que é um pouquinho diferente, mas vamos deixar uma margem só para dar um espaço entre ele. Então você vê que esses itens eles parecem muito com colunas, né, no caso, mas não foca nesse negócio, porque é o seguinte, como a gente está falando que o item, o nosso eixo principal aqui no caso, ele está vindo daqui para cá, o que o Flex Container está fazendo com os seus filhos ali é basicamente calcula o conteúdo de cada um dos filhos e coloca eles no meu espaço que está sobrando aqui. Então, se eu tivesse um exemplo no Flex Container, um espaço sobrando na altura aqui, você vê que eu teria um outro comportamento diferente. Ó, se eu tivesse um height aqui, eu vou colocar 50VH, você vai ver o tamanho da tela, você vê que ele está levando os filhos deles junto. Isso é uma outra propriedade que a gente vai aprender que chama Align Items, tá? Que a gente vai entender já já. Mas aqui, basicamente, o que ele está fazendo é calculando o conteúdo aqui de cada um dos seus filhos e colocando um tamanho, uma largura aqui. Então, eu tô te falando que isso não é coluna, no caso especificamente, porque se você perceber, se um elemento tiver um tamanho a mais, ele vai ocupar mais espaço do que os outros elementos, tá? Então, você está vendo que essa coluna aqui,
ela é mais larga, porque o conteúdo dela é mais largo. Então, isso é calculado. A gente pode mudar isso com width e height também, mas caso você esteja criando algo automático, saiba que isso vai ficar meio desproporcional. A gente também pode falar o tamanho que a gente quer que esse elemento cresça ou diminua, a gente vai olhando isso aqui juntos, beleza? Mas a gente tá falando do Flex Direction, que é a row, ou seja, eu tenho uma linha aqui, uma linha imaginária daqui para cá, beleza? E aí eu posso mudar esse comportamento dessa linha. Deixa eu tirar esse elemento aqui só para a gente ter. Eu posso mudar o comportamento dessa linha, aqui no caso, com uma propriedade chamada de Justify Content. Justify Content. E eu vou passar alguma informação aqui dentro do Justify Content, tá? Então, como a minha linha começa daqui e vem para cá, quer dizer que eu tenho, por padrão aqui, um Flex Start. Como assim flex? O que significa isso? Significa que quando eu falo display flex, eu já ganhei de presente flex direction row, por padrão, e já ganhei justify content flex start. Onde que é o start? No começo do meu main axis, ou do meu eixo principal em português. Então, meu eixo principal não começa daqui e vem até aqui. O flex start tá aqui. Então, ele tá alinhando os itens no começo aqui. Mas eu tenho, como eu te falei também, o end. Ou seja, alinha os itens no final do meu container. Então, o flex start está aqui, o end está aqui, justify content flex end vem para cá. Beleza, eu tenho também center, tá? Então, center alinha os elementos ao centro do meu main axis, que seria o meu eixo principal. Sempre lembra disso, eixo principal, e sempre que eu tratar a justify content, eu tenho o meu eixo principal. Quando eu falar flex direction, eu tenho aqui a direção do meu eixo principal. Então, por exemplo, ó, se eu vou deixar comentado aqui para ficar fácil, ó, eixo principal. Tá? Por quê? Porque isso pode mudar. Eu já vou te explicar isso aqui. E essa Justify Content só mexe no eixo principal. Beleza? Então pronto. Eu coloquei no Start, no End e no Center. Agora, eu tenho também como fazer isso aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui mais. Beleza? Eu tenho também como fazer um outro tipo de espalhamento dos meus itens aqui. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, Space Between, que é muito utilizado, ou seja, pega o espaço que está sobrando no elemento pi e distribui esse espaço sobrando entre os elementos. Então, o que ele faz? Ele pega o item 1, encosta no flex start, pega o último item e encosta no meio aqui e divide o espaço aqui entre os outros itens. Então, se eu tivesse milhares de itens, ele iria distribuindo isso. Por exemplo, se eu duplicar isso aqui, ó, você vai ver que ele vai mudando esse espaço que está sobrando aqui, ó. Então, olha lá, ó, você vê que ele vai separando direitinho aquele espaço ali. Então, isso aqui é muito utilizado para você simplesmente espalhar os elementos em um espaço natural. É natural que a gente olhe assim, a divisão desses espaços aqui. Uma outra que não é tão natural assim, mas que funciona também é Space Around. Tá? Esse Space Around, o que ele faz? Ele pega o espaço da esquerda e o espaço da direita e distribui nos elementos. Então, você vê que o canto de cá, o canto da esquerda e da direita, do primeiro e do último elemento, parece que fica menor do que o centro aqui. Mas não é isso, é que ele está distribuindo a esquerda e a direita aqui, a esquerda e a direita aqui, e a esquerda e a direita aqui. Então isso não fica muito agradável aos olhos, porque parece que tá torto, né, a tua página ali, né? Mas pode ser que tenha algum caso onde você vai utilizar Space Around. Eu não me lembro de ter usado isso ainda, mas nunca diga nunca, né? Vamos falar assim. Eu nunca usei, mas talvez apareça algum caso para eu usar. Um outro que é mais distribuído aqui seria o Space Evenly. Space Evenly, ele basicamente faz a mesma coisa, só que agora os espaços são iguais tanto em cada um dos itens. Então ele pega todo o espaço sobrando nos pais e distribui aqui entre cada um dos itens, mesmo entre o primeiro e o último também, todo mundo fica distribuído ali. Beleza? Então a gente tem Space Around, Space Evenly e Space Between, que seria os mais usados aqui seriam o Space Evenly e Space Between. Beleza, vamos voltar o nosso Flex aqui para Flex Start, que esse é o padrão. Então ele começa aqui no comecinho, que é pleonasmo, né? Começa no começo. E aí,
a gente tem outras direções para a gente utilizar aqui no Flex Direction, tá? Então, o eixo principal, ele pode se comportar como uma linha, mas você pode também falar que... Lembra que a setinha que eu te falei começa aqui e termina aqui? Eu posso falar que ela começa aqui e termina aqui, tipo, inverter a seta, falando que eu quero um row reverse, beleza? Então, se você fala row reverse, o que ele fez? Tá na mesma ordem, tá vendo? 1, 2, 3. Só que a seta tá invertida. A seta começa aqui e termina aqui. O que quer dizer que flex start agora tá aqui. O flex end tá aqui, tá vendo? Então, você pode brincar com esse row reverse para você simplesmente inverter os itens do seu flex container aqui. Só que além de... E aí, sempre lembra, o Justify Content aqui, ele vai sempre trabalhar no eixo principal, tá? Eu tô batendo tanto nessa tecla porque a gente tem um eixo transversal que a gente trabalha com outra propriedade que é chamada de Align Items, tá? Beleza, além de row, a gente só falou de row até o momento, a gente também poderia utilizar column, beleza? E column vai fazer o meu eixo se comportar como... Eu escrevi errado, né? Column. O column, ele vai fazer o meu... Lembra que o meu eixo principal estava assim, né? Na horizontal. Agora o meu eixo principal está assim, na vertical. Beleza? E agora, toda vez que eu utilizar Justify Content, eu estou trabalhando o meu eixo principal, que agora está invertido. E isso é uma parte que me confundiu e eu vejo que confunde muita gente até hoje, tá? Toda vez que eu falo Flex Direction, eu estou falando a direção do meu eixo principal. Beleza? Então agora, quando eu falei que eu quero o meu Flex Direction Column, eu tô falando que o meu eixo principal é assim. Antes era assim, row é assim. O meu eixo principal agora é assim, na vertical. Beleza? Então agora, Flex Start tá onde? Se você responde aí rápido. Nem deu tempo, mas... Olha lá, ó, Flex Start tá aqui agora. Flex End tá aqui embaixo. Então, Flex Start, Flex End... tá aqui embaixo, tá vendo? Ó? Center tá no meio, né? Óbvio. Center. E aí ele alinha o elemento ao centro aqui. E eu tenho aqueles lá também. Space Between, Space Around. Olha lá, Space Around, Space Between, Space Evenly. Da mesma maneira que a gente viu, só que a única diferença é o meu eixo. Sempre fica com essa linha imaginária na cabeça, que eu tenho o start aqui, end aqui, para o row, né, no caso, e para column eu tenho o eixo start aqui e o end aqui. Eu tenho também, deixa eu voltar aqui com flex start, só para você ver isso mudar. Flex start. Eu tenho também um column reverse, tá? Então eu posso falar column reverse. E aí ele vai fazer, a minha linha antes era flex start, flex end. Ela tá apontando para baixo. Se eu falo row reverse, a minha linha principal, meu eixo principal, ou main axis, ele aponta de baixo para cima, beleza? Então meu flex start tá aqui e meu flex end tá aqui, beleza? Então entendendo, isso aqui é fundamental. Entendendo isso daqui que eu te falei agora, você já entendeu 80% do que você precisa entender sobre flex, tá? Agora você pode começar a trabalhar com os elementos filhos, tá? Mas vamos lá, vamos ver mais algumas propriedades. Eu anotei algumas coisas pra gente conversar aqui, ó, pra eu não me perder, tá? Até então, até o momento, a gente falou do eixo principal e de como alinhar os itens no eixo principal. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa margem daqui e vamos colocar um espaçamento pelo próprio flex aqui. Então, aqui eu vou colocar row, vou deixar como row, que fica mais fácil, ó. Row, no eixo principal. Então, meu eixo principal volta a se comportar na horizontal, sendo que o start é aqui e o fim é aqui. Então, a seta está apontando para lá, para a direita. E o Justify Content está como Flex Start. Eu quero colocar um espacinho. Eu tenho uma propriedade de gap, tá? Então eu posso falar, eu quero um gap de 30 pixels. E isso é super interessante porque ele funciona quase que como margem, sendo que ele não empurra a parte de fora do elemento para fora. Lembra que na margem, olha que interessante. Na margem aqui, margem 30 pixels, por exemplo, a margem empurra a parte de fora do item. Ela empurra tudo aqui para fora. A parte de fora do item empurra o elemento pi para fora, empurra aqui
também, para cá também. E aqui, ó, tá vendo que eu tenho uma margem aqui, outra margem aqui, uma margem aqui, outra margem aqui. É totalmente diferente com gap, porque gap vai colocar somente um espaçamento entre os elementos. Então não quer dizer que eu estou empurrando o elemento pi para fora, nem nada do tipo. Eu só estou falando que o espaço entre cada um dos itens do meu componente flex, ele vai ser tantos pixels. Por exemplo, o espaço entre cada um dos meus elementos, ele é um gap de 30 pixels aqui, beleza? Então isso é super interessante. Mas você há de convir comigo que esse elemento ele está esticando do topo ao fim. E quanto mais elementos eu for colocando aqui, por exemplo, se eu ficar duplicando isso aqui várias vezes, ó, se eu duplicar, você deve entender que o que vai acontecer é justamente um overflow, né? Em algum momento eu não vou ter espaço mais no meu elemento flex aqui, e aí eu vou começar a empurrar esses elementos aqui para fora. Beleza, isso é o que acontece por padrão, mas agora a gente pode manipular uma outra propriedade que é o eixo transversal. E aí a gente pode falar com que ele se comporte, que ele se alinhe no eixo horizontal também. E daí depois a gente pode, por exemplo, quebrar a linha com o flex wrap. Vamos entender isso aqui, ó. Agora, suponha que eu queira alinhar esses itens aqui de cima para baixo aqui, né? No eixo, é sempre o eixo transversal, ele é, óbvio, o contrário do eixo principal, tá? Então, se o meu eixo principal tá aqui, ó, a gente olha aqui no Flex Direction, meu eixo principal tá como row, meu eixo transversal, ele é o invertido, ou seja, o column, beleza? Se o meu flex direction tá como column, o meu eixo principal, ele é o row. Aliás, se o meu flex direction tá como column, meu eixo transversal é o linha, beleza? Então sempre pensa assim, sempre que eu tenho um eixo principal, eu tenho, ao contrário dele, um eixo transversal. Então, no eixo transversal, eu utilizo a propriedade Align Items, tá? E por padrão, ela vem como stretch aqui, ou seja, coloca o elemento o maior tamanho possível que você conseguir. Isso se o elemento não tiver uma altura. Por exemplo, suponha que eu pegue esse item 1 ali, ó. Vou pegar ele com o nth child 1. E eu fale que o meu height daquele elemento lá é aqueles 150 pixels que tem. Você vê que ele em si, ele se comporta da maneira dele. Você vê que o filho, você vai perceber isso aqui ao longo do vídeo, que o filho tem muito poder sobre como ele vai trabalhar, como ele vai funcionar aqui no Flex Container, tá? Inclusive, ele tem altura, tem o que você quiser colocar. Mas a partir do momento que o filho não tem determinada propriedade, você pode utilizar o Flex Item, o Container, aliás, o Flex Container, para falar como seus filhos vão se comportar. Então, nesse caso aqui, como esse primeiro item tem uma altura, ele não faz nada. Mas os outros não têm. Então, o que ele fala? Olha, alinha os itens com stretch, ou seja, estica ele do topo ao fim, beleza? E aí, como eu tenho esse stretch aqui, eu não tenho como quebrar, né, a linha aqui, porque, tipo assim, ele vai ir do começo ao fim do pai, então não teria como eu quebrar a linha nesse momento. Por isso que a gente tem como alinhar de outras maneiras. Por exemplo, eu tenho Align Items, mesma coisa, Flex Start, no caso, que é no topo aqui, ó, tá vendo, ó? Logo no topo, eu tenho Flex End, que é aqui embaixo, tá vendo? Todos os itens alinhados aqui embaixo. Eu tenho Center, que é para alinhar no centro aqui, tá? E aí tem umas outras propriedades que não é muito comum da gente utilizar, mas tem também, tá? Então você tem Flex Start, Flex End, Stretch, que é o padrão, Center, e você tem também Baseline aqui. Baseline é baseado em fonte, tá? Então, por exemplo, você pode alinhar os itens no baseline das fontes aqui. E aí, determinada fonte aqui pode ter, sei lá, suponha que o primeiro item tem uma font size de, sei lá, 100 pixels. Vamos ver se cresce bastante. Você vê que, ó, o item 1 aqui, ele tem uma baseline nessa fonte. Você vê que os outros itens se alinham de acordo com o baseline da fonte dos elementos aqui. Beleza? Deixa eu tentar colocar uns 80 pixels para ver se diminui um pouco. Ó. Presta bem atenção que eles estão se alinhando no baseline da fonte desse item aqui, ó. Tá vendo? Todos os elementos, tá? Não é muito comum eu fazer isso, mas pode ser que você esteja trabalhando com texto e você queira deixar os textos todos
alinhados ali. Então você pode utilizar o baseline ali também, beleza? E aí, sempre lembrando, eixo principal, align items trabalha no eixo contrário ao eixo principal, que é o eixo transversal, beleza? Ou você vai ver muito isso, eu vou até deixar aqui, ó, como main axis. E você vai ter como cross axis. Deixa eu deixar esse aqui como main axis, eixo principal. E esse outro aqui, o eixo transversal, como cross axis. Beleza? Então, sempre assim, sempre Justify Content trabalha no eixo principal. E aí o eixo principal depende do Flex Direction. E você tem Align Items que trabalha no Cross Axis, que é o eixo transversal, beleza? E aí você pode alinhar os itens no centro, na esquerda, no topo. Deixa eu voltar aquela fonte ali, porque tá muito grande. É só comentar isso aqui, caso a gente precise, beleza? Então a gente entendeu isso. A gente pode alinhar ele no topo, embaixo, no centro, no baseline. E a gente pode fazer um stretch também, que é para ele esticar do início ao fim aqui. Você vê que, como eu te falei, ele tá passando, os itens aqui estão passando da largura, do conteúdo do elemento pi deles aqui. E não é interessante, né? É prudente que a gente vá diminuindo a tela, por exemplo, para um design responsivo, e eles façam alguma coisa para se encaixar naquela tela, ou, ao invés de ficar fazendo overflow, tá? Então a gente tem também Flex Wrap, tá? No caso. Esse Flex Wrap, ele vem por padrão como No Wrap, beleza? O que que se fala? Flex Wrap, ou seja, quebrar a linha, por exemplo, não quebre. Só que você pode mandar ele ter a possibilidade de quebrar a linha. E aí, o que que acontece? Acontece que agora os seus itens vão quebrando a linha e não fazem mais overflow, beleza? Olha que interessante. Agora, ó, deixa eu tirar a altura aqui rapidão do meu container. E aí você vai ver que agora, ó, a gente vai trabalhando, a gente vai diminuindo a tela e eles vão respondendo ali, ele vai ocupando o espaço que a gente quer que ele ocupe ali, ó, tá vendo? Vai ficando menor e maior, beleza? Então isso é Flex Wrap. Flex Wrap simplesmente fala que a gente pode fazer quebrar a linha e a gente pode não quebrar a linha também. A gente tem uma outra propriedade que é Wrap, eu falei No Wrap e Wrap, a gente tem o Wrap Reverse também. Reverse, beleza? E o Wrap Reverse, como o próprio nome já diz, ele faz um wrap invertido aqui dos nossos itens aqui, beleza? Olha lá, ó. Agora ele já fez um wrap um pouquinho diferente aqui, tá? Geralmente o que você vai utilizar é wrap no wrap, tá? Para não começar a ficar muito confuso, wrap no wrap, sendo que no wrap ele é o padrão aqui no caso, tá? A gente tem também como, e isso é uma coisa que eu uso muito, por isso eu quis trazer para esse vídeo aqui, a gente também tem como falar direction, e deixa eu comentar que fica melhor. Vou comentar aqui o direction, esse aqui, vou tirar isso aqui. Ó, a gente tem também como fazer um direction junto com wrap, tá? Então aqui, ó. Vamos entender isso aqui. É uma outra propriedade que ela é chamada de Flex Flow, tá? Então, Flex Flow, ela recebe um direction, por exemplo, row, e um wrap, no wrap ou wrap, tá? Então, você pode falar, eu quero Flex Flow row, column, e wrap ou column, no wrap. Beleza? Eu estou passando a propriedade direction e wrap numa única propriedade. Isso é um negócio que eu uso demais, tá? Então, row wrap que tava, né? Então, vamos deixar aqui e ela fala de direction e wrap. Beleza, então basicamente isso que a gente tem. Uma última propriedade que eu quero te falar, que dependendo da ocasião vai ser interessante para você utilizar, é o Align Content, tá? E o Align Content, ele é utilizado para você, ao invés de utilizar os itens para alinhar um componente, elementos aqui dentro, você usa as próprias linhas para alinhar as linhas em si, não os itens. Deixa eu te falar como é que isso aqui funciona. Vou voltar a altura aqui do meu elemento, vou colocar 80 pH para ele ficar maior. E aí você vê que o meu Align Items, ele tenta distribuir os espaços aqui sobrando no meu elemento pi
dentro para os meus elementos filhos, tá? Isso quer dizer que, dependendo do tamanho do espaço que está sobrando dentro do meu elemento pai, dependendo desse tamanho, pode ser que eles fiquem muito distantes um dos outros, tá? Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Ao invés de align items, eu posso deixar esse align items aqui, mas eu posso também alinhar align content. E aí ele vai alinhar as linhas. Por exemplo, align content flex start, por exemplo, ó. O que ele faz? O que ele fez aqui, né? Ele alinhou as linhas no Flex Start, beleza? Então, a gente tá falando desse eixo transversal. O que ele fez? Ele tava sobrando, ó, se eu comentar isso aqui, você vai perceber que o espaço fica maior, porque ele tá distribuindo os espaços entre os meus itens. Se eu falo que eu quero que ele alinhe o conteúdo, as linhas aqui, no Flex Start, ele vai tentar colocar todas as linhas no Start aqui do Flex, beleza? Que geralmente é um comportamento desejável aqui. E aí eu vou ter todas aquelas outras funções, as mesmas que eu tenho aqui no Justify Content. Então tem Flex Start, Flex End, ele vai alinhar para baixo o conteúdo, eu tenho Center, e ele vai alinhar os itens ao centro. Eu tenho Space Between, que é para dar um espaço entre eles. Space Around. Eita. Space Around. E que a gente já falou, não vou focar nesse negócio aqui mais, que a gente já falou como que isso funciona. Eu tenho Space Evenly também, no caso, beleza? Então é basicamente isso aqui que a gente tem para o container, no caso aqui, tá? E no container Py aqui, é basicamente isso aqui que eu vou precisar durante o meu dia a dia todo aqui. Eu não preciso de mais nada além disso aqui. Só que tem uma coisa interessante. Eu posso manipular o filho em si. Então eu posso pegar, eu vou voltar aqui, ó, como tava, que a gente já vai mudar. Eu vou colocar Flex Start aqui também. Eu posso manipular cada um dos filhos. Lembra que eu te mostrei que eu posso, por exemplo, colocar um height aqui, ó, para eles ficarem diferentes, como eu quiser, tá? Mas eu tenho propriedades flex nos próprios filhos. E é isso que a gente vai ver na próxima sessão desse vídeo aqui. Ainda nesse vídeo, mas a gente vai ver juntos já já. Então, pessoal, agora vamos olhar as propriedades específicas para filhos aqui, tá? Porque até então a gente manipulou o container, que basicamente mexe em todos os itens internamente nele. Mas a gente tem também o Flex Item. A gente até já selecionou um elemento aqui, mas eu quero te passar as propriedades que a gente tem por item aqui. Vamos deixar aqui, eu tenho 1, 2, 3... Vou colocar os números certos para ficar fácil de você entender. 6, 7, 8, 9 e 12. Beleza? Então, olha lá, agora os itens vão ficar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por quê? Porque agora eu tenho propriedades, uma propriedade específica aqui do Flex, que é a ordem, tá? Às vezes, por exemplo, você está criando um layout onde você quer pôr o conteúdo primeiro e qualquer outro anúncio, por exemplo, uma imagem depois. Mas aí no layout você quer que seja exibido de maneira invertida, tá? Você pode utilizar a ordem para isso. Por exemplo, se eu pegar esse item aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu pegar esse primeiro e falar que eu quero que ele fique na ordem 2, olha o que vai acontecer. O meu item aqui veio aqui por último. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho vários outros itens que têm a ordem 1, e aí eles mantêm a sua própria ordem, tá? Mas eu queria colocar esse elemento aqui no elemento 2. Como eu tenho muitos itens, acho que vai ser melhor manter poucos. A gente já volta esses outros itens aqui, ó. Vou dar só um Ctrl X aqui para ficar fácil de você entender. Tá copiado aqui. Imagina lá, ó, que eu tenho lá, eu coloquei a ordem no meu item 1, falei 2, a ordem nele, e ele mudou porque esses dois itens aqui, ó, tem a ordem maior do que a ordem do meu primeiro item. Mas se eu duplicar essas outras linhas aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir duplicar, deixa eu ver. Imagina que eu queira pegar, eu vou perder o que eu tinha copiado aqui, mas não tem problema não. Vou colocar aqui, ó, eu tenho o item 1, o item 2... Eita, o item 2 e o item 3. Se você nunca viu esse NTH Child aqui, isso aqui não tem a ver com Flex, tá? Então é importante que você saiba, não tem nada a ver com Flex. É um seletor de CSS aqui, novamente, não tem nada a ver
com o que a gente está olhando aqui, mas eu estou só selecionando cada um dos elementos. Então, esse número aqui você pode imaginar com 1, 2 e 3 aqui, beleza? Então, todos têm ordem 2, todo mundo ficou na ordem de novo, tá vendo? 1, 2, 3. Se o meu primeiro tiver a ordem 3, ele vem para o último. E aí o 1, 2 continuam na ordem porque eles têm ordem igual. Mas se o meu item 2 tem ordem 2 e o meu item 3 tem ordem 1, eu tenho 1, 2, 3 exatamente nessa ordem. Então aqui no item fica 3, 2, 1, porque eu coloquei as ordens invertidas aqui. Então você pode imaginar a ordem como a ordem que a gente conhece mesmo, né? Do menor para o maior. Então, se você não coloca uma propriedade de ordem em todos os elementos do Flex, esses elementos vão seguir a sua própria ordem. Se você põe uma ordem maior em um determinado elemento, geralmente, quando esse número é mais alto, ele vai para o último, para o final ali da fila, beleza? Mas eu queria que você soubesse que você pode utilizar essa propriedade de order aqui para ordenar os seus elementos aqui, tá? Agora, uma coisa que eu queria que você prestasse bastante atenção é o seguinte. Deixa eu voltar isso aqui. Voltar aos itens que a gente tinha antes. Uma coisa que eu gostaria que você prestasse bastante atenção é a seguinte. Deixa eu voltar a minha ordem aqui, como ela estava. Você vê, ó, como eu te falei, ó. Como esses itens são os únicos que têm ordem, eles estão ordenados, mas no final da fila, porque esses outros elementos não têm uma ordem específica, tá? Eu vou tirar essas ordens aqui. E a gente vai trabalhar no seguinte, ó. Presta bem atenção quando eu mexer aqui na minha tela que às vezes fica um espacinho sobrando aqui, tá vendo? Ficou um espacinho sobrando aqui e aqui ficou um espação sobrando, tá? Como a gente está falando do nosso Flex Direction como row aqui, ó, no Flex Flow, né, que eu deixei row wrap, o que eu tô falando? Eu tô falando que todas as propriedades que eu vou mexer agora, que é o Flex Grow e o Flex Shrink, que a gente vai ver agora, essas propriedades trabalham nesse espacinho que está sobrando na linha, beleza? É como se cada uma das linhas do Flex aqui fossem individuais, independentes uma da outra. Você vai entender isso aqui quando a gente começar a trabalhar aqui, ó. Imagine que eu pegue todos os itens aqui e fale assim, ó, olha, eu quero permitir que esses itens cresçam. Eu quero que esses itens cresçam usando o espaço disponível. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e falo Flex Grow 1, beleza? Isso não é padrão. O padrão que vem é o 0. Então vem como não faz nenhum grow. Então o que eu tô falando aqui para ele? Eu tô falando, olha, todos os itens do meu flex aqui, eles têm uma propriedade de grow como true. Eu quero que eles cresçam numa proporção igual para o espaço que estiver sobrando. Então você vê que ele pega aquele espacinho que estava sobrando aqui antes, ó, e aí ele cola os elementos, ele distribui aquele espaço que estava sobrando entre todos os elementos. Só que como a linha de baixo ela tinha muito mais espaço sobrando, ele distribuiu muito mais espaço para os elementos da segunda linha, beleza? E assim por diante. A gente está falando em linha por linha aqui. Então ele vai distribuir esse espaço de linha por linha aqui. Beleza, Flex Grow é bem simples, mas eu ainda posso fazer mais. Eu posso pegar o meu elemento 12 ali, ó, suponha, que é a nossa last child. Eu posso pegar esse elemento 12 aqui e falar que ele pode ter um fator de crescimento 2 vezes maior do que os outros. Ou 3 vezes, ou 4, quando você quiser. Então, se eu falar que esse Flex Grow aqui, desse elemento aqui, é 2... o fator de crescimento dele é 2 vezes maior do que dos outros elementos, tá? Então lembra, o nosso espaço que está sobrando, ele vai pegar e dividir esse espaço para todos os itens da linha, dessa linha aqui. E aí ele vai dividir esse espaço e vai falar, tá, o espaço é, sei lá, 10 pixels para cada um, tá? Só que o elemento 12, ele pode ter 2 vezes mais, então ele vai pegar um pouquinho para ter 2 vezes mais espaço no elemento 12. E você poderia ir fazendo isso aqui, 3 vezes mais, quanto você quiser. Beleza? Só que lembra, a gente tá falando do espaço que estava sobrando aqui, não do espaço
dos itens aqui. Cada um vai receber uma proporção desse espaço baseado no flex grow que eu falar aqui. Beleza, eu vou deixar esse aqui como 1 para ficar simples. Assim como eu tenho o flex grow também, eu tenho o flex shrink, que já vem por padrão como permitir um shrink, tá? Então, ele já vem com o flex shrink 1, que funciona exatamente da mesma maneira do flex grow, porém para diminuir. Então, eu tenho uma proporção de diminuição, que pode ser maior para cada um dos elementos, tá? Não é muito comum a gente fazer isso, né? De diminuir cada um dos elementos em proporções diferentes, mas saiba que já vem com flex shrink aqui 1, ó, tá vendo? Ó? E isso é muito importante no Flexbox, tá? Porque não é nem recomendável você fazer flex shrink 0, que é tipo desativar o flex shrink, porque se você faz isso, se um elemento passar do tamanho aqui, aí você vai ter um overflow, tá? Por exemplo, se eu vier no meu item 1, que seja, e colocar um textão aqui, você vai ver que o meu item 1, ele vai seguir direto até ele quiser, ó, tá vendo? Ele vai seguindo o conteúdo, porque eu falei que eu não quero que ele possa fazer o shrink, eu não quero que ele diminua, tá? Então ele não quebra a linha, dependendo do tamanho do conteúdo, você vai ter uns comportamentos estranhos. Pode ser talvez o que você queira, às vezes você está fazendo um carrossel, por exemplo, que você quer um overflow mesmo, mas na maioria dos casos não é recomendável que você desative o shrink, tá? Depende de caso a caso também. Isso aqui eu não vou falar que não é usado, porque às vezes você precisa desativar isso aqui sim. Tá, uma outra coisa que eu tô percebendo aqui, que eu não te falei, mas só voltando rapidão aqui no Elementor é o seguinte: quando eu trabalho com gap, eu tô falando do espaço entre os elementos aqui, né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas uma coisa que você vai perceber é que o Elementor não tem nenhum espaçamento, porque, como eu te falei, os elementos não vão empurrar o Elementor. Então, é muito comum eu combinar gap com padding no Elementor, falando que agora o elemento pi tem um padding de 30 pixels, ou seja, o espaço que eu tenho entre os meus itens também é o espaço que eu tenho da borda do meu elemento pi entre os itens, beleza? Isso também é muito comum e fica muito bom de olhar. Se eu tirar aqui o tamanho, só para você ver, você vai ver que fica muito proporcional. Todo o espaçamento de fora do meu elemento pi e o espaçamento entre os meus itens são iguais, ó. Quer dizer, esse espaço é igual a esse espaço aqui. Beleza, voltando aqui, a gente tem, além de flex grow e flex shrink, a gente também tem flex bases, tá? E o flex bases, uma maneira que eu fiquei pensando aqui, como que eu falo do flex bases aqui? Imagina como o tamanho inicial do seu elemento. Então, a width inicial do seu elemento. Eu quero aqui falar que o meu último elemento aqui, ele tem uma width, por exemplo, flex bases de 200 pixels. Então, esse elemento especificamente, ele vai ter o tamanho inicial dele como 200 pixels, beleza? E aí, ó, isso funciona normalmente. Caso ele não caiba ali, ó, onde eu vou colocar ele, aí a gente quebra a linha. Como eu falei, flex grow, no caso 1, ele permite utilizar o espaço que sobra aqui, eles utilizam o espaço inteiro, porque não tem nenhum elemento nessa linha junto com ele. Como eu te falei, sempre imagina a linha ou o seu main axis, no caso, seu eixo principal. Beleza, ó, mas se eu for diminuindo, outros itens vão entrar aqui e aí ele vai continuar ali. Beleza? Então é muito comum a gente utilizar flex bases, tá? E aí você pode utilizar quase que como width, como eu te falei. Você pode colocar, sei lá, eu quero que ele utilize 100% do espaço aqui. Isso vai funcionar normalmente, beleza? E aí o flex grow também vai permitir que você faça algumas outras coisas combinado com flex bases aqui. Por exemplo, sei lá, se eu quisesse colocar aqui... Como eu tô com wrap aqui, eu tô permitindo que ele quebre a linha, tá? Então se eu vier aqui, ó, colocar no wrap, você vai perceber que agora ele vai usar 100%, mas 100% do espaço do tamanho do pi aqui no caso, tá vendo? Da largura do pi aqui, ó. E essas coisas você tem que ir testando também, para você entender o que você tá fazendo, tá? Porque às vezes eu esqueço de te falar alguma outra coisa aqui, porque, como eu te falei aqui, o wrap, ele influencia também em como o elemento vai se comportar, no shrink, no grow, no bases também. Então, isso é importante que você saiba também, tá? Então, a gente tem flex shrink,
flex grow, e a gente tem uma outra propriedade que é como se fosse uma shorthand aqui para a gente fazer o flex grow, flex shrink e flex bases. Então, aqui, ó, você tá vendo que eu tenho flex grow 0, flex bases 100%. Então, flex, que é a propriedade shorthand para flex shrink, flex grow e flex base, eu tenho, na verdade, a ordem é grow, shrink e o bases. Então, se eu colocar grow 0, shrink e 100%, é a mesma coisa que eu colocar assim. É recomendável que você utilize assim, tá? No caso, ó. Você colocar o grow, shrink e bases aqui. E aí você funciona basicamente de maneira mais prática, tá? Você colocar. É comum você ver só flex, ou às vezes você coloca flex 1 aqui também. Ele já coloca tudo como 1 aqui no caso, no seu flex, que é também muito comum de você utilizar. Inclusive, você pode vir aqui, ó, nos seus elementos e falar flex 1. E aí você já ativa flex grow, flex shrink e o flex bases fica como 1 também. Então você tá vendo que isso aqui fica super responsivo aqui no flex, ó. Tá vendo que ele faz grow, ele cresce e ele diminui. Então quando ele tá numa linha sozinho, ele usa o espaço inteiro. Quando entra outro elemento, ele divide esse espaço e assim por diante. Beleza? Então a gente tem também essa propriedade, tá? Uma outra coisa, como eu te falei lá no comecinho, é que você pode alinhar um elemento em específico, tá? Então, suponha lá que no meu item 1, eu coloco uma height, só para ele ter um tamanho diferente, de 200 pixels. O meu item 1, ele é maior, mas você vê que os outros itens, suponha o item 3, eu já selecionei ele aqui. Então, o item 3, suponha que eu queira que esse item esteja alinhado no flex end aqui, no align items, né? Então, align items, lembra o meu eixo transversal, flex end. Então, ao invés de items, eu vou falar align self, beleza? Por quê? Porque eu quero a mesma coisa do align items no pai, mas eu estou colocando essa propriedade no filho. Então, eu estou falando, olha pai, eu quero me alinhar abaixo. Aí ele se alinha no final aqui abaixo. Ou center, por exemplo. O 2 pode ficar aqui no centro. Então, align self, center. E aí ele se alinha no centro, tá? Sempre que eu falar align items e align content, eu tô falando do parent, do pai. Quando eu falo align self, é me alinhe eu próprio, esse elemento aqui em si, beleza? E basicamente eu acho que é isso que a gente vai ter aqui, tá? Pessoal, só pra gente finalizar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos alinhar um item no centro, tá? Então, eu vou chamar aqui de flex container 2, só para você ver aqui que é muito comum a gente fazer div. Qualquer coisa. Vou colocar aqui um H1 aqui, ó, teste, tá? Então, no Flex Container 2, suponha que eu tenha um container que eu queira alinhar tudo ao centro. E eu quero te mostrar isso porque é muito comum que a gente utilize isso aqui. Você tem lá um container qualquer, e aí você vem aqui e fala, tá, eu quero que o meu Flex Container 2 tenha width de 100%, e height de 300 pixels. E um background lime green, por exemplo. Eu tenho aqui um container, né? E eu quero que isso aqui fique alinhado ao centro. É muito comum fazer basicamente display flex, justify content center, align items center. Principalmente quando eu tenho só um elemento filho aqui, ó, tá vendo? É muito fácil você centralizar um elemento na tela, tá? O que eu já te passei com margem, top, lá na nossa aula de Position Absolute e Position Relative, só você pesquisar aí no canal, eu te mostrei como centralizar um elemento. Assim é como você centraliza um elemento utilizando somente o flex aqui, tá? Também tem como fazer como grid também, bem simples, tá? E por fim, para a gente finalizar isso aqui mesmo, a gente tem também como fazer um elemento filho, um flex item, que é um filho de um elemento flex, ser flex também. Então você pode fazer o pai como flex, o filho como flex, o filho do filho como flex, todo mundo um flex dentro do outro e não tem problema. Ele se comporta basicamente como um flex item, no caso, só que os filhos dele são flex items dele também. Suponha, por exemplo, que a minha primeira div ali, ó, ela seja um flex item também.
Então, olha lá, ó, vamos entender, fazer essa centralização aqui que a gente fez aqui, mas dentro dele. Flex Grow 2. O fator de crescimento dela é maior do que das outras. Beleza, isso já vai me ajudar aqui. Só para você ver que eu quero fazer o conteúdo dela ser flex. Então, ela pode ter um display flex. E aí, sim, eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, aqui eu posso fazer um Align Items Center no eixo transversal e um Justify Content Center. Tá vendo que interessante? Tipo assim, eu tenho um container amarelinho aqui que é um flex, que tá todo configurado, mas dentro do flex eu tenho um outro container que também é um flex. Eu poderia fazer isso várias vezes, tipo um flex dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Na verdade é assim que muitos menus funcionam, muitas partes funcionam. É que hoje a gente tem grid também. Então é muito comum que a gente veja o layout feito em grid, mas que alguma coisa dentro do layout seja um flexbox, por exemplo. Eu não duvido, eu não olhei, mas eu não duvido que esse elemento aqui seja um flex, esse elemento aqui do próprio CodePen seja um flex também. Beleza? Então, pessoal, como eu te falei, eu não vou focar em cada uma das propriedades do flex aqui, eu queria te passar, como eu te falei, 95% de coisas que você realmente vai utilizar no seu dia a dia, utilizando Flexbox no CSS, tá? Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E não se esqueça também de marcar aquele sininho lá para você receber tutoriais quando eu postar, tá? No caso, eu trago muitos tutoriais muito interessantes aqui para você, tá? Eu falo demais, mas eu gosto de detalhar bastante também as aulas aqui, beleza? Até o próximo vídeo.